Olá pessoal, tudo bom? Vamos agora, você que está estudando para o concurso de matemática da ESA, vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje. Qual vai ser o nosso tema de matemática para o concurso da ESA? Vamos ver. Vamos trabalhar a parte de funções, tá? Isso aí está no seu programa, cai no seu concurso, na sua prova de matemática. O que nós vamos ver propriamente funções, tá? Vamos lá. Nós vamos ver, comecei aqui, item 2, que o item 1 foi aquele que nós já estudamos, né? Conjuntos numéricos, regra de 3, etc. Então, funções nós vamos estudar o domínio, contradomínio, imagem, raiz, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, funções crescentes, decrescentes, constantes, a função composta, a função inversa, tá bom? Vamos trabalhar esses temas aí sobre funções, um tema mais geral, tá? E aí, vamos entrar na parte de algumas funções mais específicas, função afim, função quadrática, gráfico, domínio, imagem, variações de sinal, máximos e mínimos, resoluções de equações, inequações, tá? Inequação produto, inequação quociente, é uma parte mais específica, e entraremos na parte da função exponencial, que é uma função bem específica, com características próprias. Vamos trabalhar gráficos, domínio, imagem, equações e inequações exponenciais também. E aí, o quinto tipo, a função logarítmica. Novamente, definição, propriedade, mudança de base, começando com a definição de logaritmo. Entender o que é logaritmo, para depois trabalhar a função logarítmica. Aí sim, gráfico, domínio, imagem, características dessa função. E equações e inequações logarítmicas, ok? Aí fechamos essa parte que nós chamamos de funções, né? Esse aqui seria o grande título, né? Funções e suas subdivisões nos itens 2, 3, 4 e 5. E aí fechamos essa grande parte de funções que está no seu programa e cai na sua prova. Fechado? Então vamos lá. Vamos já começar, aqui na definição do que seja uma função. Por exemplo, vamos lá, vou ler e obviamente vou dar exemplos aqui para você, tá bom? Então vamos lá, função. Dado dois conjuntos A e B, uma relação f de A em B recebe o nome de função, tá? Se e somente se para todo x, existe um só y pertencente a B. Para todo x existe um só y pertencente a B. Então vamos lá, olha só. Vamos supor que eu tivesse uma relação f de A em B, ou seja, essa relação f, vamos supor que seja essa relação aqui. Olha, por exemplo, y igual ao dobro de x mais 1, tá? Y é igual ao dobro de x mais 1, aonde aqui eu tenho um conjunto que eu vou chamar de A, e aqui um conjunto que eu vou chamar de B, tá? E aí eu vou estipular dentro do conjunto A valores para x. Vamos supor que o x seja valor 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Então, dentro do conjunto A, eu vou estipular valores para x. O x está dentro do conjunto A, beleza? Então, vamos lá. Então, isso aqui significa x igual a 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, vamos lá. Para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4, quais são os valores de y? Através dessa relação, quando a gente fala uma relação, né? Vamos botar aqui uma relação matemática. Quando x é igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quando x é igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando x é igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Quando x é igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, né? Então, eu tenho aqui os valores de y, 3, 5, 7, 9. Então, eu tenho uma relação de A em B, né? Uma relação de A em B, construída dessa maneira, y igual a 2x mais 1. Para cada valor de x, ó, eu tenho esse valor de y, tá vendo? Leva esse valor de y, tá? Isso aqui é um fzinho, uma relação f, é uma função. Então, eu calculei y em função dos valores que eu atribuí para x. Tá vendo? 3, 5, 7, 9 são os valores de y. Os valores y estão dentro do conjunto B. Os valores x estão dentro do conjunto A.
Então, eu calculei y em função, olha o nome função dos valores que eu atribuo para x, né? Para cada valor de x, ó, eu calculo y na setinha em função, olha o f. Para cada valor de x, eu calculo y em função dos valores que eu der para x. Então, quando x é igual a 1, corresponde ao y igual a 3. Quando x é igual a 2, corresponde ao y igual a 5. Através dessa relação y igual a 2x mais 1, uma relação de A em B, né? Ó, de A em B, né? Os valores x estão em A que levam a B. Beleza? Ok? Tá, então, estou traduzindo esse enunciado. O que significa esse para todo x? Gente, só é a função quando eu usar todos os elementos de x para todos os valores de x, eu vou ter um só y. Por exemplo, para x igual a 1, gente, eu só tenho um y. Não tem como ter outro y. Para x igual a 1, gente, y só pode dar 3. Gente, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Pode dar algum outro resultado? Impossível. Para x igual a 2, y só admite um único valor, porque 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Não tem como 2 vezes 2, 4 mais 1 dar outro valor que não seja 5, gente. 2 vezes 2, 4 mais 1 só pode dar 5. Só tem um único valor. Para x igual a 4 também. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Beleza? Não tem como 2 vezes 4, 8 mais 1, 8 mais 1 dar outro valor que não seja 9. Impossível. Fechou comigo? Tá bom? Então, para todo x tem que existir um só y. Essa que é a definição de função. É uma relação de A em B, uma relação matemática, onde para todo x tem que ter só um y. Então, vamos ver aqui nesses exemplos o que seria a função, o que não seria. Tá? Aqui eu dei um exemplo numérico. Mas vamos supor que... Vamos dar um exemplo bem geral assim, tá? Essas bolinhas aqui representem números. Isso aqui seria um conjunto A. Aqui é um conjunto B, né? O conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B, A, B, tá? Essas bolinhas aqui representam valores de x, isso aqui valores de y. Não interessa os números. Aqui está bem geral. Supõe uma relação matemática qualquer entre y e x. Esse aqui são os valores de x, aqui são os valores de y, beleza? Só não coloquei números, mas não interessa, está bem geral. Tá bem geral. Então, vamos supor, será que essa relação é uma função? Sim, porque para todo valor de x tem um único y, não é? Esse x só leva a esse y, esse x só leva a esse y, esse x só leva a esse y. Lembrando que do conjunto A partem os valores x. Ao chegar no conjunto B, eu chego nos valores y, né? Tá bom? Aqui será que a função, para todo valor de x tem um só y? Bom, para esse valor x só tem um y. Para esse x só tem um y. Para esse x só tem um y. Opa! Mas ficou sobrando esse x. Esse x aqui não levou a nenhum y. Então isso não é a função. Tem que ser todo valor x. Você tem que usar todos os elementos que estão no conjunto A. Ser obrigado a usar todos os elementos que estão no conjunto A. Tá? Então isso aqui não é a função. Beleza? Esse daqui. Para todo x será que leva a um y? Vamos lá. Esse x aqui é um único y, né? Esse x aqui levou só nesse y, beleza. Esse x aqui levou só esse y, beleza. Esse x aqui levou só esse y, beleza. Agora esse x aqui não. Levou a 2y. Olha essa bolinha aqui. Esse x aqui está levando a 2y. Não pode. Cada x tem que corresponder a um só y. Esse x aqui está levando a 2y. Não é a função. Compara esse com esse, olha o meu dedo, compara esses dois, olha aqui a diferença, vamos ver? Esse aqui já vai ser função, por quê? Para esse x só tem um y. Para esse x aqui só tem um y. Para esse x aqui também só tem um y. Para esse x aqui também só tem um y, tá vendo? Então eu posso, dois x diferentes podem levar a um único y, não tem problema. Porque esse x aqui só tem um y. Esse x aqui também só tem um y. O que eu não posso ter é um x levando a dois y. Um x levando a mais de um y não pode. Agora, mais de um x levando a um único y pode. Veja a diferença. Tá bom? Esse x aqui só tem um y. Esse x aqui também só levou a um y. Agora, esse x aqui está levando a dois y diferentes. Não pode. Cada x só pode levar a um único y. Então, comparem esses dois aqui. Tá? E aqui também a função, porque eu estou usando todo o x, para cada x só tem um y. Esse x só tem esse y, esse x só tem esse y, esse x só tem esse y.
Ah, sobrou um y, não tem problema. Não pode sobrar é o x. Olha aqui, x é que não pode sobrar. Porque eu tenho que usar todo x. X não pode sobrar, mas sobrar y pode. Então é a função. Ok? Beleza? Então fica de olho nesses exemplos aqui, que isso aqui ajuda muito a você entender essa definição. Aqui um exemplo numérico, aqui um exemplo mais abstrato, mas que isso aí vai ajudar você a entender a definição de função, tá? Ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Seguindo aqui com a nossa teoria de função, vamos ver a notação das funções. O que é isso? É a maneira de você escrever. Então, por exemplo, naquele meu exemplo, né? Eu dei o exemplo y igual a 2x mais 1, não foi? Poderia ser 3x mais 1, por exemplo. Então, como é que a gente escreve? F, eu tenho uma função de A em B, A setinha B, lembra aqueles dois conjuntos, AB, né? De A em B, tal que y é igual a uma função de x. Então, esse f de x aqui não é f vezes x não, tá? Você vai ler função de x. Y é calculado em função dos valores que eu atribuí a x. Então, essa é a notação, nomenclatura das funções. Uma função de A em B, tal que y é uma função de x, eu calculo y em função dos valores que eu der para x, que é igual a 3x mais 1, tá? Então, você pode escrever assim, y igual a 3x mais 1, vocês podem escrever assim, y igual a uma função de x, que é igual a 3x mais 1, ou você pode escrever assim, f de x é igual a 3x mais 1. Uma função de x igual a 3x mais 1, tanto faz. As três maneiras estão corretas. Isso aqui é uma função que associa a cada x um y de b, né? Como a gente viu, né? A cada x de A, o x não está dentro de A. Então associa a cada x de A um y que está em B. Que nem a gente fez. Agora aqui atrás, né? A cada x que está dentro de A, um y de B. Beleza. Tá? Agora, esses conjuntos AB que nós chamamos, né? Que tem números aqui, né? Enfim, esse conjunto A pode ser, por exemplo, representado pelos números reais. E o B também, pelos números reais, nós podemos substituir, né? O que eu quero dizer? Que no conjunto A, eu estou trabalhando com os números reais, quer dizer, com todos os números que eu conheço. O conjunto B também, estamos trabalhando com os números reais. Então, eu posso escrever f é uma função de real em real, ou seja, tal que y é uma função de x, por exemplo, que é igual a x ao cubo. Uma função que associa a cada x dos números reais, um y que está dentro dos reais, de tal maneira que a função é igual a x ao cubo. Tá? X ao cubo. Beleza? Ok? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse assim, ó, y igual a x ao cubo de real em real, dos reais em reais, eu poderia pegar qualquer número aqui que levasse ao y. Por exemplo, poderia pegar o x igual a 2,33, por exemplo. E aí eu viria qual o valor da função. X igual a 2,33. Para x igual a 2,33, qual seria o y? 2,33 elevado ao cubo, né? Aí levaria o 2,33 elevado ao cubo, né? Poderia. Agora, cuidado, eu poderia aqui trocar, em vez de real em real, colocar, por exemplo, naturais em relação aos naturais. Aí os meus conjuntos seriam o conjunto dos naturais indo aos naturais. Aí o 2,33 já não poderia. Porque aqui eu estou dizendo que eu quero pegar somente valores de x que pertençam ao conjunto dos naturais. E que vai levar somente a y que pertence aos naturais. Aí o x aqui só poderia ser 2 ou 3 ou 4. Não poderia ser o 2,33, que não é um número natural. Aí, por exemplo, 2 ao cubo levaria a 8, né? Por exemplo, 3 ao cubo aqui levaria ao 27, por aí vai. Tá? Então, se eu estou trabalhando de R em R, eu posso usar qualquer valor de x e achar qualquer valor de y. Se eu estiver trabalhando em natural em relação ao natural, aí não, só posso jogar, estipular valores para x, números naturais. E só posso encontrar valores de y pertencente ao conjunto dos naturais. Tá bom? Então, essa nomenclatura, notação das funções. Tá? A gente escreve assim. Beleza, agora vamos lá, vamos seguir. Seguindo, qual a definição de domínio? Domínio de uma função é o conjunto dos elementos x pertencente a A para os quais existem y pertencente a B. Domínio é o conjunto partida. Ao se fazer uma representação cartesiana da função f, domínio é o conjunto das abscissas. Tá?
Vamos lá, vamos chegar por parte. Olha só. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha esse exemplo aqui. Olha só. Vamos supor que eu tenho um conjunto A que seja igual a 0, 1, 2, 3. Beleza? Esse é o conjunto A, formado por esses 4 elementos, 0, 1, 2, 3. E vamos supor que eu tenho um conjunto B formado por esses elementos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E eu quero montar uma função, tá? A minha função de A em B, ela é dada por essa relação. Y é uma função de x que é igual a 2x, o dobro de x. Tá? Y é uma função de x que é igual a 2x. Então vamos lá, vamos montar aqui. Ó. Isso aqui é o meu conjunto A, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3. Aqui é o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí, vamos lá. Deixa eu só botar aqui um pouquinho maior, porque... botar um pouquinho maior aqui. Deixa eu botar só um pouquinho maior. Seis, 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aí, vamos lá. Aqui estão os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Essa função é dada pela relação y igual a 2x, né? Onde os elementos x pertencem ao conjunto A, né? Nunca esqueça que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B, né? Já vimos isso. Então, vamos lá. Então, se é uma função, eu tenho que usar todos os elementos que estão no conjunto A, todo x, tá? Todo x. Para x igual a 0, 2 vezes 0, o y é 0, né? Para x igual a 0, o y é 0. Então, vem para cá. Deixa eu até colocar desse lado aqui, senão vai bater nos números, né? Vamos trocar aqui, vamos botar assim. 0, 2, 4, 6. Pronto. Então, vem aqui, ó. Para x igual a 0, o y é igual a 0. Para x igual a 1, o y é o dobro de x, né? Y é igual a 2x, 2 vezes 1, 2. Tá aqui. Para x igual a 2, o y é 2 vezes 2. Y é o dobro de x. Então, o y está aqui. 4. Para x igual a 3, o y é 6. 2 vezes 3, 6. O y é o dobro de x. Tá aqui. Né? Tá aqui. Beleza? Isso é função? É. Porque para todo x tem um único y. Esse cara só tem esse y. Esse cara só corresponde a esse y. Esse x só corresponde a esse y. Esse x só corresponde a esse y. Beleza? Ok? Então, note que aqui eu tenho... Aqui são os valores x, né? São os valores de x. Aqui, ó, se você quiser aqui, né? Ó, né? São os elementos x, né? Que gerou esses y aqui, né? Ó. Que gerou esses y aqui. Não foi? Que gerou esses y aí. Beleza? Aí o que é domínio? Domínio é o conjunto dos elementos de x que pertence a para o qual existe um y. Então, você pode ver o seguinte. O domínio, a gente coloca assim, domínio, letra D, né? D de domínio. Domínio será os elementos de x que pertence a. Vai ser esse, 0, 1, 2, 3. Gente, é o conjunto partida. Domínio é o conjunto partida. Se confunde com o próprio conjunto A. É o conjunto partida. Tá aqui, o conjunto partida. São os elementos de x. Domínio são os valores de x. Pronto. Domínio são os valores de x. Acabou, acabou. Domínio é o nome dos valores de x. Conjunto partida. E o que é imagem, né? Que nós vamos já ver, já trabalhar o que é imagem. Já vou adiantar o que vai ser imagem. O que vai ser imagem, que vai ser o item 4. Mas já adiantando, o que é imagem, que nós vamos simbolizar por IM. Imagem vai ser o conjunto chegada. Vai ser o y que você calcula. Então, a imagem vai ser 0, 2, 4 e 6. Essa vai ser a imagem. Beleza? Ok? Essa vai ser a imagem. Tá?
Então, imagem é o conjunto de todos os y obtidos. Então, se você vier aqui, e ver o conjunto imagem, imagem uma função é o conjunto dos elementos y pertencente a B, para os quais existe x. Imagem é um conjunto chegada, ou imagem é subconjunto contradomínio. Calma, vamos dizer que é contradomínio. Ao se fazer uma representação gráfica cartesiana da função, imagem é o conjunto das ordenadas. Então, vamos lá. O que é contradomínio? Então, vamos lá, definimos domínio. Isso é o domínio, isso é a imagem. Então, domínio são os valores, são todos os valores x. Imagem são todos os valores y que você calculou a partir de x, tá? E o que é contradomínio, que eu vou chamar de C? Contradomínio. Contradomínio é o próprio conjunto B, tá? São todos os elementos do conjunto B. Isso é o contradomínio. 3, 4, 5, 6. Contradomínio vai ser o próprio conjunto B. Beleza? Ok? Então, contradomínio é o conjunto B todo. Ou se chama conjunto B ou contradomínio. Então, domínio, todos os valores de x. Imagens são todos os valores de y, que você calculou a partir de x, e contradomínio, todos os valores de b. Por isso que lá na definição 4 diz que imagem é um subconjunto do contradomínio. Sim, imagem está dentro do contradomínio. Olha a imagem aqui, 0, 2, 4, 6, que está dentro do contradomínio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Tá bom? Está dentro do contradomínio. Beleza? Ok? Então, domínio, imagem, contradomínio. Tá? E aí, a gente vai ver depois gráficos, quando você representa uma função num gráfico, né, você tem um gráfico cartesiano, o eixo vertical nós chamamos de ordenada e o eixo horizontal de abscissa, né? Então os elementos que estão aqui na abscissa correspondem aos valores x, que é o domínio, tá vendo? Representação cartesiana, um eixo yx. Domínio é o conjunto das abscissas. E sim, a abscissa é representada pelos elementos x, né? E a imagem é o y. A imagem é o y, né? Para cada x tem um y. E a imagem, como diz aqui, é representada pelas ordenadas. Ao se fazer uma representação cartesiana da função f, quer dizer, um gráfico, a imagem é o conjunto das ordenadas. A imagem está em pé, né? Em pé, tá? É o y. Beleza? Ok? Então, essa é a nossa definição de domínio e imagem e contradomínio. Então, essa é a definição de domínio. Aí, se você ver aqui, você tem a definição de imagem. E aqui uma representação bem abstrata, né? Domínio, todos os elementos de x, né? A imagem são todos os elementos de y, tá vendo? Para cada x tem um y, e a imagem são os elementos y, todos os elementos de y que você achou a partir de x, e o contradomínio é o conjunto B todo. É o conjunto B todo. É isso daí, o contradomínio é o conjunto B todo. Beleza? Ok? Show de bola? Bom, então definimos domínio, contradomínio e imagem. Agora vamos começar a ver uma outra parte teórica. O que é a função sobrejetora, que seria o nosso item 5, né? Vamos ver, definição de função sobrejetora, injetora e bijetora, tá? Que seriam esses itens aí. Função sobrejetora tem essa definição aqui, e aí vou ler e vamos traduzir o que está escrito aqui. Função sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetora sem somente ser para todo y pertencente a B, existe um elemento x pertencente a A. O conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, por exemplo, isso aqui é uma função sobrejetora. Para todo x, né, tem que ser todo x, eu vou ter todo y. Todo y. Então, não pode sobrar y, é isso que eu estou dizendo. Para todo x, continua tendo um único y, né? Para esse x só tem um y, para esse x só tem um y, para esse x só tem um y, para esse x só tem um y. Só que para todo x tem que ter todo y, ou seja, a imagem é o próprio contradomínio. Tá vendo?
Tá vendo? A imagem é o próprio contradomínio. Não pode sobrar y. Então, todos os elementos y, né, tá dentro do B. Quer dizer, a imagem é o próprio contradomínio. Então, essa que é a definição de sobrejetora. Função sobrejetora, melhor dizendo. Fechou comigo? Ok? É uma definição, gente. Chamou-se assim, tá? Função sobrejetora. Tudo bem? Então, a função sobrejetora, ela tem essa característica aqui, tá? Ela tem essa característica aí, beleza? Por exemplo, se eu tivesse o conjunto A igual a 1, 3, 4, 6, beleza? E o conjunto B igual a 3, 7, 9, 13. E a relação seja y uma função de x que é igual a 2x mais 1, tá? Ora, aí você vem aqui, o conjunto A, dado pelos elementos 1, 3, 4, 6. O conjunto B, 3, 7, 9, 13. Vamos lá. E a relação de y é uma função de x, tal que seja igual a 2x mais 1. Quer dizer, o conjunto y é o dobro de x mais 1. Então, vamos lá. Aqui são os elementos x, né? Isso aqui são os elementos x. Beleza? Vamos ver o y. Né? Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ó, o y é 3. Para x igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Para x igual a 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Para x igual a 6, 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Opa, os elementos, o y, confundidos com o próprio conjunto B, né? Então aqui o domínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a imagem é o próprio conjunto B, o contradomínio. Nesse caso aqui, a imagem é igual ao contradomínio, que é igual a 3, 7, 9, 13. Tá vendo? A imagem é igual ao contradomínio, que é igual ao próprio conjunto B, que é 3, 7, 9, 13. Então, quando a imagem é igual ao contradomínio, é a função sobrejetora. Para cada x tem um y. Para todo x vai ter todo o y. Isso é uma função sobrejetora. Tá bom? Então, tá aí a definição de função sobrejetora.